Eu mesmo sou testemunha ocular de milagres instantâneos de Deus. Eu mesmo presenciei uma pessoa que já não mais andava, entrevada, e com uma só oração, nem feita por mim, mas por um jovem, mas eu pude contemplar aquela pessoa se estreitando na minha frente, se esticando toda na minha frente. Eu pude ver aquela perninha fina da direita engrossando como a perna esquerda. Eu pude ver aquela pessoa que não andava dar um salto e gritar aleluia. Ninguém me contou, eu vi. Por isso eu testemunho. A Bíblia, ela está cheia de milagres instantâneos, milagres rápidos. Eu chamo de milagres urgentes. Você acredita que Deus tem um milagre urgente para você hoje? Também a Bíblia nos fala de milagres que demorou um pouco mais, mas veio. E quando há uma demora, muitas vezes nós somos impacientes com a demora, porque queremos o milagre logo. Mas aquele que é Deus, e aquele a quem nós não comandamos, Ele é quem comanda. Aquele que nós não controlamos, Ele é quem controla. É Ele quem está à frente de tudo e de todos. Ele sabe o tempo exato de você receber o seu milagre. Eu estava falando para Ediane que Deus estava respondendo uma das minhas orações quando eu ando preocupado com as crianças que outrora enchia esse altar e depois dessa pandemia elas já não têm essa oportunidade no momento, mas já vamos providenciar o retorno dela, mas já vai para mais de um ano em que essa situação se encontra. E eu disse, Deus, cuida do coração do teu servo. Eu ando muito entristecido, e vendo a Júlia, que também é alvo da minha oração, aqui querendo dançar para o Senhor. Era o Senhor dizendo para mim, não te preocupes porque eu estou atento. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Essas crianças são minhas e elas estão sob o meu cuidado. Então a Deus toda a honra sempre, a Deus toda a glória, a Deus todo louvor e a Deus toda a majestade. Aleluia. Eu também creio que Deus fala através de sonhos. A Bíblia tem relatos. Deus fala através de visão. Eu mesmo, casado há 34 anos, vi a minha esposa antes de conhecê-la em visão. Então eu sou testemunha que eu fui um abençoado por Deus revelar-se desta forma. Deus fala através da sua palavra. A Bíblia Sagrada está aqui. Tudo quanto eu preciso saber. Deus atuou no passado, Ele atua igualmente nos tempos de hoje. É o que está em Hebreus 13, versículo 8. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então esse amor de estender a mão e ver a bênção chegar do lado de lá, continua nos dias de hoje, porque Jesus ressuscitou. O túmulo está vazio até a data de hoje. E eu louvo a Deus porque é a minha alegria saber que tudo quanto fazemos não é em vão. Tudo há um propósito.
Há um plano de Deus para a minha vida, para a vida de cada um de vocês. Eu estou falando porque esta palavra está sendo televisionada, está chegando em casa, e em casas muito distantes. E eu sei que muitas vezes você pode estar frustrado com algo que você está esperando, e até agora não veio. E eu preciso que você tenha paciência. Hoje eu quero pregar sobre a vitória que virá no tempo certo de Deus. Você acredita nisso? Tem uma vitória que é para você, mas virá no tempo certo de Deus. Como diz a Teresa, ela nem sabia que seria alvo de tamanha bênção. E a bênção, quando chega, é para abençoar a quem está à sua volta. Eu tenho certeza que muitas pessoas foram agraciadas. Então Deus, Ele é perfeito. O nosso tempo é cronos. E por causa do tic-tac do relógio, ficamos um pouco apreensivos. E queremos no corre-corre fazer tudo. Estamos vivendo momentos de imediatismo. Eu creio que nem a pandemia parou isso. Mas há um tempo certo para tudo, e eu creio nisso. E a vitória, ela só virá nesse tempo certo. Eu só preciso o quê? Crer. E eu quero que nesta noite você creia que há um propósito de Deus para a tua vida, que há um plano de Deus para a tua vida, que há uma vitória certa para você, mas virá no tempo perfeito dele. Eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias, e você que está em casa, faça a mesma coisa. Em Salmo 40, é muito conhecido, e eu vou passear em alguns outros capítulos aqui, livros, mas tudo dentro desse contexto. Salmo 40, somente o versículo 1, é muito conhecido. E eu sei que você vai receber bem esta palavra. Diz assim a palavra de Deus: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Amém? Você observou uma palavra aqui especial? Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim. Eu fico observando muitas vezes que muitos perderam bênçãos por causa da precipitação. Muitos deixaram de receber aquilo que Deus já tinha preparado. Estava logo ali. Mas o corre-corre, a precipitação, fez essa pessoa perder a bênção de Deus. Que conselho que eu quero dar para você esta noite? Tenha paciência, simplesmente creia. Abacuque diz que Deus está no seu santo templo, então você tem a oportunidade de mostrar que você crê. Nós vivemos, todos meus amados, em uma época de alta tecnologia, tudo à nossa disposição. E nós temos plataformas que, se clicarmos, vai nos dar uma resposta rápida. Mas a pergunta que eu faço é essa: será que viver assim, nessa rapidez, nesse imediatismo, é saudável? Porque eu fui educado pelos meus mestres lá atrás, meus pastores, que eu precisava e devia confiar no Espírito Santo de Deus. E hoje nós estamos fadados a esticar o dedinho lá no Google e obter uma resposta instantânea, rápida.
Quantas vezes eu dizia: Senhor, eu não sei onde está esse texto, me mostra, ó Deus. E naquela dependência do Espírito, Ele me conduzia. Muitas vezes, respostas instantâneas nos afastam de Deus, porque vamos perdendo a dependência que precisamos ter nele, e muitas vezes estamos nos escorando, nos apoiando em tecnologia. Eu estou com uma aqui, ó. Eu não estou sendo hipócrita, ela é boa, faço bom uso dela, mas eu luto para não ficar preso e dependente nela. Busco ao Senhor, faço questão de comungar com Ele, escolho o meu horário para poder estabelecer um vínculo entre eu e Ele. Eu tenho um altar na minha casa, e ali Deus se revela de uma forma poderosa, e me encontro com Ele todas as madrugadas. Então, meus amados, o rei Davi, foi falado aqui que ele dançava ao Senhor. Ele não só dançava, ele tinha também um conselho de pessoas, um núcleo que lhe dava informações. Ele, como rei, precisava desse núcleo. Mas, olhando na Bíblia, a gente observa que Davi se atinha muito mais em buscar ao Senhor. Você está vendo a diferença? Mesmo ele tendo um núcleo de informação, na sua época, como um rei, ele se atinha em buscar ao Senhor. Também observamos Moisés, separou 12 homens, príncipes entre eles, espias, para poder espiar a terra chamada da promessa, para ver e trazer informações certas, sobre tudo quanto eles precisavam passar e viver, uma vez entrando naquela terra. Mas uma vez mais nós observamos que Moisés se concentrou em buscar respostas vindas de Deus. Você está vendo? A gente não despreza as informações, a gente não despreza o conselho formado para nos assessorar, não desprezamos a tecnologia, mas não podemos nos afastar da dependência total de Deus. Vocês estão me acompanhando? A Bíblia, meus amados, ela é sábia, ela por si só prega, e a Bíblia nos ensina, e nós temos esquecido muitas vezes disso. Está em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que há um tempo certo, e há um propósito de Deus, debaixo do sol, para cada vida, aqui nessa terra. Então não adianta eu correr, não adianta eu me desesperar, não adianta eu querer me precipitar. Há um propósito de Deus, há um tempo certo, e nós vemos isto em Eclesiastes. Eu particularmente não conheço ninguém que goste de esperar. Eu não gosto de esperar, mas eu aprendi em Deus a ter paciência. Eu mesmo demorei 10 longos anos para poder segurar nos meus braços uma filha saída, gosto dessa expressão, das minhas entranhas. 10 longos anos. Eu mesmo demorei 15 anos para poder estar curado de uma doença grave, crônica renal, que não me deixava, e eu baixava ao hospital e já estava quase, diz o médico, na fila de transplante renal. E eu sou um daquele que Deus curou após 15 longos anos. Não fui para fila e não mais fui a médicos. Não mais me internei por causa disso. Então, ter paciência como Davi é um privilégio. E se você seguir como Davi seguiu,
você vai ser um abençoado. Vai ser uma abençoada, porque eu também gosto de milagre. Mas tem milagres que é preciso passar por um processo que eu chamo de maturação. É Deus permitindo que você amadureça para conquistar aquele milagre. Deus faz promessas. Por que você não recebe a promessa no estalar de dedos? Porque Deus quer que você amadureça. Deus quer que você cresça. Porque se essa promessa chegar a você antecipada, você põe tudo a perder. Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua mente. Ei, olha para mim, você que está em casa, quantas besteiras você já fez, quantas besteiras nós já fizemos, eu mesmo já fiz, porque não estava amadurecido. Uma fruta, ela só pode ser comida, experimentada quando ela está madura. E até falamos a expressão, de madura ela foi tirada do pé. Quando nós tiramos a fruta antes do tempo, disse que ela está de vez, não está pronta para ser absorvida. Nós somos frutos nas mãos de Deus, e devemos alimentar vidas à nossa volta, e o milagre, os propósitos, e muitas vezes, projetos, planos, chegam na hora certa, porque o tempo é kairos, é o tempo perfeito de Deus. No livro de Gênesis, no capítulo 37, nós vemos que José foi vendido pelos seus irmãos. Se você checar na Bíblia, você vai ver, ele foi vendido pelos seus irmãos na idade de 17 anos, e foi vendido para o Egito, e a Bíblia diz que ele passou por duras, longas e grandes provas. Ele foi vendido primeiro para Potifar. A Bíblia não diz quantos anos ele ficou ali, mas diz que ele ficou como servo, escravo na casa de Potifar, até que a esposa se engraçou com ele, e ele, servo de Deus em primeiro lugar, disse não. E Deus o abençoou, porque ele tinha e expressava temor ao Senhor. Aquela mulher, não satisfeita, segurou a sua capa e, mentindo a respeito dele, disse que ele havia abusado dela. Potifar então o colocou na prisão. A Bíblia diz que ele passou 2 longos anos encarcerado, sem poder estar do lado de fora, só lá no calabouço. Diz que ele foi abençoado até mesmo lá, mas ele ficou 2 longos anos. E se você conhece a história de José, Deus havia falado com ele através de sonhos, dizendo que os seus irmãos se dobrariam diante dele, e cada irmão representava nações. Então as nações iriam se dobrar perante ele, e ele só tinha 17 anos na época. Até que ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. O copeiro foi restaurado ao seu trabalho primeiro, a sua função como copeiro mor, mas o padeiro foi enforcado. Então o faraó, tendo um sonho que o angustiava, pediu que alguém traduzisse, interpretasse, e ninguém houve ali quem fizesse isso. Então o copeiro lembrou dele. 2 anos ele havia passado preso. Fizeram a barba, trocaram a roupa, e ele esteve e traduziu, interpretou o sonho de Faraó. E a Bíblia diz que, com a idade de 30 anos, ele foi vendido com 17, mas com a idade de 30 anos, diz a Bíblia que ele foi governador do Egito.
Você está vendo que a bênção de Deus passa por um processo? Você está vendo que as promessas do Senhor passam por um processo? Você está vendo que até o sonho que Deus dá, há um processo? Você está vendo que Deus lhe dá uma visão e há um processo? Você está vendo que tem um milagre de Deus para você, mas há um processo muitas vezes? Então, isso quer dizer que ele passou 13 anos, e com muita paciência, até que recebesse de Deus todos os propósitos do Senhor em seu coração e vida. Você tem buscado de Deus essa paciência que expressa Davi, e nós vimos aqui em José? Também, meus amados, no mesmo livro de Gênesis, no capítulo 12, nós encontramos que Abrão foi chamado na idade de 75 anos. Você que muitas vezes acha que você é idoso e você já não serve mais para nada, não se engane. Nas mãos de Deus você é um menino e vai produzir muito. E a Bíblia diz que ele saiu por ordenança de Deus, deixando toda a casa de seu pai, toda a sua parentela, deixando o seu lugar, e foi para uma terra que ele não conhecia. Mas ele recebeu uma promessa. E com a idade de 100 anos, nasceu esse filho da promessa, com o nome de Isaque. Abraão, com muita paciência, esperou 25 anos, até que Isaque chegasse aos seus braços. Você está vendo o processo de Deus de amadurecimento? Você está vendo o processo de Deus que torna o homem e a mulher muito mais responsável para receber aquela promessa? E às vezes nós colocamos tudo a perder. No livro de Números, no capítulo 32, versículo 12, nós encontramos a história de Calebe. Ele foi um dos espias daquela história que eu relatei aqui sobre Moisés. Mas o que eu quero relatar aqui é que ele tinha 40 anos, quando recebeu de Deus o direito de possuir a terra chamada prometida. 40 anos. E a Bíblia diz que ele perseverou no Senhor. Aonde é que estava a vitória de Calebe? Na espada? Não. A vitória de Calebe estava na sua perseverança. Diz que ele perseverou. Ele teve paciência. Você tem perseverado, meu querido? Você tem mostrado ao Senhor que você tem paciência para guardar o que Deus quer que você tenha e guarde e não se desfaça? É o crer na promessa, o crer no milagre que Deus já determinou para você, o crer naquilo que você pediu e que Ele lhe concedeu e que ainda não chegou às suas mãos, mas pela fé chegará. Você crê nisso? Sabe quanto tempo Calebe esperou para poder, com direito dado por Deus, possuir a terra que lhe foi concedida? Ele entrou na terra com 85 anos, ou seja, 45 anos foi o tempo de espera de Calebe. Ah, pastor, mas ele entrou velhinho. Foi que eu falei? Que um idoso nas mãos de Deus é um menino. Deus o fortaleceu e lhe deu tempo para que ele experimentasse, que ele vivesse. Falamos de o gozo, né? A alegria de ter recebido aquilo por parte de Deus. Então, meu amado, como é bom nós servirmos a Deus com paciência. Como é bom servirmos a Deus com perseverança. E a Bíblia já relata isso e nos adverte que é preciso ter perseverança em Apocalipse, para podermos então possuir a nossa Canaã celestial. Já no Novo Testamento, meu amado,
A gente vê em João, no capítulo 5, livro de João, no capítulo 5, eu vou ler esse texto aqui, no versículo de 1 ao 9, diz assim, ó: depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, todos esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, Jesus sabia, não sabia? Então Jesus conhece o seu estado, amém? Jesus então disse-lhes: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem um homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Você está vendo que há milagres instantâneos? Mas se olharmos bem, a Bíblia diz que ele passou 38 anos. E eu creio que ele chamou a atenção de Jesus, porque em outros livros sinóticos vai dizer que Jesus foi ao encontro dele. Porque ele perseverava em todos os dias, presta atenção, todos os dias ele se colocava no mesmo lugar, esperando o seu milagre acontecer. A água não foi agitada, o milagre quem faz é Jesus na sua vida. Você acredita que Jesus ele pode fazer esse milagre? Este homem aguardou com muita perseverança para que o coração de Jesus fosse tocado, 38 anos, mas aquele homem, por fim, ele foi curado. Davi, ele foi ungido para ser o próximo rei em Israel. Primeiro ele foi ungido por Jessé, por Samuel, na casa de Jessé, seu pai. Primeiro ele foi ungido, mas entre a unção até assumir o trono, passou-se por um período não curto. A Bíblia diz que Saul, movido de intensa inveja, buscou Davi para matá-lo várias ocasiões, várias vezes. Davi fugia dele porque não queria também tocar nele. E a Bíblia diz que longos 15 anos passaram, até que com a idade de 30 anos, Davi começou a reinar como rei em Israel. Você está vendo que entre o tempo da unção, entre o tempo da promessa, entre o tempo do sonho, entre o tempo da visão, há um Deus que está no controle para dar a você a maturidade certa para receber tudo quanto Ele tem preparado. Eu fico pensando, se José recebesse o sonho, e lhe fosse concretizado rápido, e ele fosse governador no Egito rápido, ele ia dar uma lição naqueles irmãos, porque ele estava muito ferido e magoado. Mas foi esse tempo que fez ele amadurecer e olhar com outros olhos tudo quanto os irmãos fizeram contra ele. O tempo é um santo remédio, e você precisa aceitar o tempo na sua vida.
É por isso que nós começamos com o Salmo 40, com o próprio Davi dizendo: esperei com paciência no Senhor. Ele cantou isso, e ele se inclinou para mim. Eu quero concluir esta mensagem dizendo: creia que há um milagre para você. Creia que há uma promessa de Deus para você. Creia que há um sonho de Deus para você. E Deus é aquele que realiza sonhos. Amém? Há uma palavra de Deus para você. Quer uma revelação? Foi dita aqui que você precisa ter paciência para poder usufruir de tudo quanto Deus tem preparado para a sua vida. Eu quero fazer um apelo. E quero que, se você sentir esse apelo no teu coração, é para você, crente. E se você está em casa, se levante, se coloque próximo à sua televisão. E se você está com o seu celular, então se ajoelhe. Deus vai estar vendo você, e aquele lugar vai ser o altar. Quem tem um sonho de Deus, está aguardando. Quem tem uma promessa de Deus, está aguardando. Quem precisa de um milagre, e está aguardando. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui. Eu quero concluir esta mensagem com uma oração. Mas eu quero que você receba isso com esta palavra profética. Espera com paciência pelo Senhor, e Ele vai se inclinar e ouvir o seu clamor. Isso, vem para cá. Eu sei que você em casa está fazendo isso. Deus também está vendo você. Está vendo você no seu altar. Amém. Há mais alguém que está aguardando um sonho ser realizado? Está aguardando um milagre? Está aguardando um propósito? Então eu vou orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor separou esta palavra. Esta palavra veio do teu coração para esta noite. Chegou ao coração do teu profeta e agora está transmitido em rede. E também chega aqui aos corações destes que estão presentes no teu altar. Pai, há um sonho aqui. Há uma promessa em seus corações. Há um milagre que eles estão necessitados. Pai, já ouviram aqui pregadores e palavras que foram pregadas, saídas de pastores, homens de Deus neste lugar. E o Senhor falou com muita autoridade e veemência em seus corações. E o diabo coloca pressa. O diabo coloca precipitação, a fim de perdermos a oportunidade de alcançarmos no tempo certo a vitória. No tempo certo. Assim foi com José. Assim foi com Moisés. Assim foi com Caleb. Assim também foi com Davi. E assim será com cada um de nós. O Senhor permite que passemos um tempo para que haja um amadurecimento, para que venha maior responsabilidade, porque aquilo que o Senhor dá é grande, é tremendo. E não vai ser para a minha vida somente, mas para as vidas que estarão à minha volta. É preciso que estejamos amadurecidos. Há um tempo certo. E eu quero nesta noite declarar
que falamos como Davi, esperamos com paciência pelo Senhor, certos de que o Senhor se inclina para ouvir o nosso clamor. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo louvor e a Ti toda a majestade. Aquele homem, meu Pai, aos olhos dos discípulos, apóstolos, aqueles que estavam perto de Jesus, ali no tanque de Betesda, foi um milagre instantâneo. Mas aquele homem havia esperado 38 longos anos. Mas ele perseverava em estar na posição, aguardando o seu milagre. E o milagre veio, porque o Senhor não falta. O tempo está contigo, o tempo está nas tuas mãos. Abençoa, Pai, aqueles que estão em casa, aqueles que ouvirão esta mensagem pós este domingo, mas que esta palavra chegue com grande autoridade e transformação em seus corações. Que eles entendam, meu Pai, que o tempo é todo teu, o tempo está nas tuas mãos. É preciso tão somente aguardar, e os milagres acontecerão diante dos nossos olhos. Os teus propósitos se estabelecerão diante de cada um de nós. O Senhor é quem realiza sonhos, nós enxergaremos todos eles. É dessa forma que eu vivo, é dessa forma que o Senhor trabalha em meu coração. Muito obrigado, Pai. Leva-nos em paz, e obrigado por esta porção da Tua palavra. Oramos em o nome bendito de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor, porque Ele está trabalhando, Ele tem seu tempo certo. Você em casa, aleluia. Fica aí, levante as mãos. Eu já estou encerrando este culto. Você que está em casa também, levante a sua mão. Eu quero impetrar a bênção apostólica. Quero dizer para você, se você ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal. Tem bênção de Deus para você. Se você ainda não despertou o sininho, para quando nós tivermos muito mais bênçãos para entregar, o sininho vai te avisar que estamos entrando. Comente isso, ó. E também compartilhe. Você vai ajudar a expandir o Evangelho. Você vai ser o que o apóstolo Paulo disse, cooperador. E eu estou precisando de cooperadores. Amém? E agora que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, e as eternas consolações, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com toda esta igreja, e com todas as igrejas do Senhor Jesus, espalhadas pela face da terra, hoje para todos sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus, podem voltar aos seus lugares. Enquanto nós temos o nosso pós-lúdio, você está livre para poder se dirigir à porta e retornar para o seu lar. Vá em paz, vá com segurança. Quero ver você aqui no próximo domingo. Logo, logo estaremos estabelecendo os nossos cultos durante a semana. Cultos como esse que você acabou de presenciar, poderoso nas mãos de Deus. Vão em paz, que Deus abençoe.